Então, raiz quadrada de um valor. Por que raiz quadrada? Por que raiz? Por que quadrada? De onde vem essa expressão? Bom, essa expressão é atribuída aos islâmicos, que lá no século 8 do nosso calendário cristão, né, nosso calendário aqui ocidental, os, os islâmicos eles tinham uma forma de expressar, de denominar um comprimento que serviria de referência para que se pudesse construir um quadrado onde os lados desse quadrado tinha o valor desse comprimento. Ou seja, existia um segmento, uma certa medida, né, por exemplo, x, e a partir dessa medida você iria construir um quadrado, realmente, a figura geométrica de um quadrado, e, portanto, essa medida serviria como uma referência, como um ponto de partida para o qual você iria construir esse quadrado. Bom, quando a gente pensa em algo que vai dar origem a alguma coisa que serve como referência, que serve como uma base, essa ideia e a ideia de uma raiz, a raiz daquela questão, a raiz daquela situação, são coisas que andam meio que em conjunto. Portanto, quando a gente pensa em raiz, organicamente foi imaginado naquela época essa expressão, essa forma de expressar para denominar algo que ia dar início, que servia de referência e ia dar início a algo, por isso que raiz. E quadrado porque realmente esse algo que iria ser iniciado era um quadrado. Esse algo no qual ia se ter como referência, que se queria construir, era um quadrado, que tinha esse objetivo pelo qual estava usando esse segmento como referência. Portanto, a ideia de raiz quadrada, a ideia original de raiz quadrada, é o seguinte: é um segmento, é a medida de um comprimento que serviria de base para que você construísse um quadrado em que as arestas desse quadrado tivessem o valor desse segmento, tivesse esse comprimento aí em questão. Por exemplo, o 5. Vamos imaginar que esse comprimento fosse 5. Então, qual quadrado a gente pode construir a partir desse segmento 5? Nós podemos construir um quadrado em que todos os lados, 4 lados, têm um valor 5. Né? E qual é a área desse quadrado? Bom, a área desse quadrado a gente sabe que para achar a área de um quadrado, você pega as medidas de dois dos lados, né? E multiplica. Ou então, você faz o que a gente chama de calcular o quadrado daquela raiz. Perceba de onde está vindo essa expressão quadrado, né? Então, você pega essas duas arestas, multiplica as arestas que não são paralelas, né? Então, a medida 5 e a outra vai ser igual a 5 também, porque é um quadrado. O quadrado é um retângulo quando todos os lados são iguais, né? Então, 5 vezes 5, 25. Ou seja, 5 é a raiz para um quadrado com área 25. De forma, se a gente quiser expressar essa ideia na ordem contrária, nós podemos dizer o seguinte, que um 25 tem como raiz 5, ou seja, um quadrado de área 25 tem como raiz 5. É por isso que a raiz de 25 é igual a 5. Né? Por quê? Porque é o 5 que vai dar origem, ou seja, que vai servir de raiz para formar um quadrado de área 25. O mesmo raciocínio serve para, por exemplo, um quadrado de área 9. A raiz de 9 é igual a 3. Por quê? Porque o 3 vai servir de referência, vai servir de raiz, vai dar início para a construção de um quadrado que vai ter área 9. Raiz de 1 é igual a 1. Por quê? Porque um quadrado de área 1 tem como aresta o 1, ou seja, o 1 vai ser raiz, ou seja, vai ser a medida da qual nós vamos poder construir um quadrado com área 1. Raiz de 0 é igual a 0. Por quê? Olha, se você tem um quadrado de área 0, o valor dos lados desse quadrado vai ter que ser 0. Então, a raiz de 0 é 0. Por isso que é interessante a gente notar o seguinte. A noção de raiz, ela tem um apelo geométrico, um apelo de uma medida. E como nós sabemos, na geometria não existe essa medida negativa.
Não existe um lado que mede menos 3, um lado que mede menos 5, um lado que mede menos 10. Não existe isso. Então, não existe a raiz, uma raiz negativa para uma área, né? Embora que, se nós transcendemos a ideia de geometria e pensarmos em valores isolados, por exemplo, menos 3 vezes menos 3 vai dar 9. Né? Isso aí é um conceito que vem, mas não devido a uma questão de geometria, porque na geometria, no momento prático de você medir o comprimento de uma figura geométrica, esse comprimento vai ser um número positivo, se existir. Se não existir, vai ser zero. Né? O comprimento de um ponto, que é uma figura totalmente abstrata e teórica, zero. Pronto. Agora, quando você pensa em uma aresta de um polígono, você pensa em uma medida positiva. Portanto, a raiz para a área de um quadrado, a raiz nesse conceito dos dinâmicos, nessa origem, isso aí vai ser um valor positivo. Portanto, a raiz de 25 é igual a 5 e não mais ou menos 5. A raiz de 100 é igual a 10 e não mais ou menos 10. Certo? O que confunde muitas pessoas é o seguinte. Vamos pegar esse exemplo ainda do 100. Vamos pensar assim, o quadrado de x igual a 100. Como é que a gente vai resolver essa equação? Isso é uma equação, certo? Quadrado de x igual a 100. O que muita gente faz é o seguinte, passa o quadrado para o outro lado, e aí eles dizem assim, magicamente se transforma em raiz, né? Radiciação. Então, x ao quadrado igual a 100, fica x igual a raiz de 100, porque passou para lá e virou raiz. Bom, essa é uma forma de a gente decorar e agilizar o processo, mas a gente tem que entender o seguinte, que não é um passa para lá, essa propriedade matemática passa para lá não existe. O que existe é o seguinte, o que você faz no primeiro membro da equação, você tem que compensar no segundo membro da equação para que essa igualdade aqui, ó, essa igualdade continue verdadeira. Então, se você tem o quadrado de x no primeiro membro e você só quer o x, é natural que você tire a raiz do quadrado de x. Só que para que a equação continue sendo verdadeira, do outro lado você também tem que efetuar a radiciação do outro lado. Então, vai ficar a raiz de 100. Então, raiz do quadrado de x igual a raiz de 100. A raiz de 100, como nós vimos, é um número positivo pela definição. Então, a raiz de 100 vai ser 10, nesse caso, porque 10 vai ser o número, é a medida, é o valor pelo qual nós podemos construir um quadrado de área 100. Então, 10. E no primeiro membro vai ficar o quadrado, a raiz do quadrado de x. A raiz do quadrado de x é igual ao módulo de x. Ao módulo de x. E aí sim, pela definição de módulo, nós vamos encontrar mais ou menos 10. Se você tem alguma dúvida em relação ao módulo, a definição de módulo, o conceito de módulo, nós temos também um vídeo aqui no canal sobre isso. Então, vale a pena conferir, certo? Então, é isso. Nós, resumidamente, nós temos o seguinte. A raiz quadrada de um número é um valor positivo, é uma medida positiva. Por quê? Porque a definição da raiz, a ideia como foi construída, a ideia de raiz quadrada, essa expressão raiz quadrada, foi construída pensando em uma medida sobre a qual você pode construir um quadrado com arestas de medida igual a essa medida de referência. Portanto, quando a gente pensa assim, raiz quadrada de um número é a medida pela qual você pode construir um quadrado onde a área desse quadrado é o determinado número que você tinha inicialmente. E é desse jeito que se conceitua a ideia de raiz quadrada. Desse modo, fica claro a gente perceber o porquê que o valor que aparece dentro do radical, né, o radicando, ele é sempre positivo, porque a origem dele, por definição, é associada a uma área, e a área tem valor positivo. Né? Quando nós trabalhamos aqui, a ideia de raiz é um comprimento, é uma medida de um segmento, do qual vai servir de base para se formar um quadrado com arestas com valor igual ao valor desse comprimento original. Essa foi a ideia que nós trabalhamos aqui.
Então, quando nós vamos encontrar a área do quadrado por definição, que é o quadrado de uma dessas arestas, vai ser um número positivo. Por quê? Porque é um número multiplicado por ele mesmo, por definição, isso vai dar positivo. É por isso que no caminho inverso, quando você vai sair da área, ou seja, desse valor aí que está no radicando para encontrar a raiz, esse valor que está no radicando, ele tem que ser positivo. É o que a gente vê nessa representação aqui genérica do quadrado formado com a raiz, segundo essa definição histórica que nós trabalhamos aqui. Legal, né? Então é isso. Bons estudos para vocês. Se você gostou do conteúdo, se você apoia esse conteúdo, por favor, uma curtida ajuda bastante o canal, compartilhe, se inscreve e até a próxima monitoria. Valeu!